Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai bater de frente com aquela matéria que costuma ser o grande terror das provas, o raciocínio lógico. Mas o nosso objetivo principal aqui é transformar esse monstro num gatinho inofensivo, algo totalmente previsível. Vamos deixar o medo de lado. A lógica não é nenhum dom mágico, é só um sistema mecânico. Qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode dominar isso, basta seguir as regras certas. Então, bora mergulhar nisso. O segredo do sucesso não é ficar decorando 1000 frases soltas, viu? O raciocínio lógico foge totalmente desse modelo de decoreba. Sabe, se a gente entende a estrutura por trás das palavras, resolver problemas deixa de ser uma adivinhação abstrata e virar aplicação de regras rígidas, bem mecânicas. É literalmente como montar um quebra-cabeça onde as peças sempre se encaixam do mesmo jeitinho. E para garantir que a gente chegue lá, a nossa análise de hoje está dividida em 6 blocos bem diretos. Fim do medo da lógica, identificando as proposições, dominando os conectivos lógicos, equivalências e leis mecânicas, o segredo dos quantificadores e, por último, uma estratégia prática de prova. Beleza! Começando com o bloco 1, fim do medo da lógica. Olha só, é fundamental entender de uma vez por todas uma regrinha de ouro. As bancas examinadoras não estão testando quem é um gênio por natureza, nada disso. Elas estão testando a nossa capacidade de reconhecer padrões. As questões de lógica são todas montadas em cima de estruturas padronizadas. Quando a gente domina esses padrões, a matéria inteira fica super previsível. Não é mágica, gente, é pura mecânica. Vamos para o bloco 2, identificando as proposições. Bom, uma proposição precisa obrigatoriamente ter um valor lógico bem definido. Ela é verdadeira ou é falsa, sem chorro nem ranger de dentes. Aqui operam 2 princípios que são vitais. O princípio da não contradição, que diz que uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e o princípio do terceiro excluído, que garante que não existe um meio verdadeiro. É ou não é? Simples assim. Fica bem mais claro quando a gente compara esses exemplos, né? Dá para notar de cara que 2 mais 2 igual a 5 é uma afirmação totalmente falsa, concorda? Mas justamente por a gente poder afirmar com 100% de certeza que é falsa, ela é uma proposição válida. Por outro lado, ordens como feche a porta ou frases abertas tipo x mais 2 igual a 5 não têm um valor lógico fixo. Sem saber quem é esse tal de x, não dá para dizer se é verdade ou mentira. Ou seja, elas estão fora do jogo da lógica. E aqui a gente cai numa das pegadinhas mais clássicas das provas. A frase, hoje é sexta-feira, é ou não é uma proposição? E a resposta é sim, ela é. Mesmo que a gente não saiba exatamente que dia é hoje no momento da leitura, a frase em si carrega um valor lógico definitivo no mundo real. Ela pode ser julgada. Se hoje for terça, a frase é falsa, mas continua sendo uma proposição perfeitamente válida. Seguindo em frente, bloco 3, dominando os conectivos lógicos. No coração da lógica, cada conectivo tem a sua própria personalidade. A conjunção, o nosso famoso e, é super exigente. Ela restringe as coisas. É tipo aquela vaga de emprego que pede inglês e espanhol. Faltou um, perdeu a vaga. Já a disjunção, que é o ou, é super flexível. É como ir num restaurante e pedir bolo ou sorvete de sobremesa. Qualquer um dos dois já resolve o problema, né? Entender bem essa mecânica já é meio caminho andado para gabaritar qualquer questão. Agora, o que é fascinante mesmo é como a condicional opera. O conectivo se, então, é, sem sombra de dúvida, o queridinho dos examinadores. Mas ele tem uma única fraqueza, um único cenário onde ele vira falso. É quando ele promete e não cumpre. Ou seja, a primeira parte acontece, mas a segunda parte falha miseravelmente. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia para ficar mais palpável. Se o Roberto colocou os tênis, então agora ele está calçado. A lógica pura, gente, não está nem aí para a relação de causa e efeito do mundo real. Ela só liga para a estrutura de verdadeiro e falso. Se ficar provado que o Roberto colocou os tênis, mas, por algum motivo muito louco, ele não está calçado, a promessa foi quebrada. Aí a frase inteira vira falsa. Qualquer outro cenário possível, a lógica vai aceitar como verdade. É uma questão puramente estrutural. E chegamos no bloco 4, equivalências e leis mecânicas. Para transformar uma condicional super pesada numa frase equivalente, sem precisar fritar os neurônios, é só usar uma regrinha rápida. Pega a frase, se estudo, então passo. Como a gente converte isso? Passo 1, a gente nega a primeira parte, aí fica não estudo. Passo 2, a gente troca o se, então, pelo ou. E qual é o resultado? Não estudo ou passo. Só isso. As duas frases têm exatamente a mesma tabela verdade, é um mecanismo rápido, prático e totalmente à prova de falhas. Mas muito cuidado porque tem umas armadilhas no meio do caminho. O maior alerta vermelho vai para as leis de De Morgan. Quando a gente precisa negar uma frase inteira que tem um e ou um ou,
Não adianta só jogar um não lá na frente das palavras. É obrigatório inverter o conectivo. Se negar o e, ele vira ou. Se negar o ou, ele vira e. Esquecer de virar essa chavinha é o erro número 1 da galera e custa muitos pontos na prova. Avançando para o bloco 5, o segredo dos quantificadores. Na lógica, a gente trabalha basicamente com dois grandes grupos. O universal, que é famoso pelo termo para todo ou todos, que pega 100% dos elementos da história, e o existencial, que é o existe pelo menos um. É muito importante sacar que existe na lógica não significa existe apenas um único elemento. Significa simplesmente que tem pelo menos uma ocorrência ali no universo, podendo ter várias sem problema nenhum. E tem um super macete que resolve a maioria dos problemas de quantificadores em questão de segundos. Presta atenção. Para negar o todo, a gente usa o existe pelo menos um que não. E para negar o existe, a gente usa o nenhum. Ter essas associações na ponta da língua é tipo ter um atalho VIP direto para a resposta correta na hora do aperto. O ponto crucial aqui, o pulo do gato, é não cair naquela intuição preguiçosa. A nossa mente humana adora achar que o oposto de todos é nenhum. Mas na lógica matemática, para quebrar a regra de que todos estudam, a gente não precisa provar que a sala inteira não estuda. Nada disso. Basta achar uma única pessoa rebelde. Então a negação corretíssima de todos estudam é: existe pelo menos um que não estuda. Entender isso tira um peso enorme das costas. Finalmente, o nosso último bloco, o bloco 6, estratégia prática de prova. A grande tática vencedora aqui é saber extrair as informações. Os enunciados das provas são desenhados de propósito para causar confusão, misturando um monte de historinha com os dados matemáticos. Então o primeiro passo é isolar esse ruído todo. A estratégia é ler a história, mas passar para o papel de rascunho apenas os símbolos lógicos puros. Pega algo como João foi à feira comprar maçãs e transforma no simples P. Fazendo isso, o cérebro desapega das maçãs do João e foca só na estrutura, que é o que realmente importa para chegar na resposta. E tudo isso brilha de verdade quando a gente aplica repetidas vezes. Resolver desafio de lógica tem que virar um hábito fluido, sabe? Quando a gente aplica essas dicas sem parar, aquele enigma que parecia impossível de decifrar vira uma habilidade mecânica super rápida. Os padrões simplesmente começam a saltar aos olhos antes mesmo da gente terminar de ler o enunciado. Bom, com todos esses conceitos bem estruturados e com o mapa do funcionamento da lógica em mãos, fica aqui uma reflexão final para a gente. Vamos continuar quebrando a cabeça e sofrendo com tentativas de adivinhação, ou vamos abraçar de vez a mecânica impecável do raciocínio lógico? Todo o conhecimento necessário está bem aí. O próximo passo é sujar as mãos num rascunho e transformar toda essa teoria em resultados de verdade. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.